Oi, eu sou a Aline e eu vim fazer um depoimento do livro de Lamas, Morfologia Urbana e o Desenho da Cidade. Morfologia é o estudo das formas juntamente com suas respectivas origens, sendo assim define e explica a paisagem urbana e a sua estrutura. E para melhor estudar essas formas é necessário hierarquizá-las, como por exemplo a autor cita que um fio de eletricidade não tem a mesma importância na descrição do espaço físico como a altura de um edifício. Em seguida, ele também nos descreve 4 pontos, que são eles aspectos quantitativos da cidade, que são densidades, fluxos, superfícies, aspectos de organização funcional, que é o uso da área e práticas de atividades, como moradia comercial, industrial. Depois, aspectos qualitativos, que refere-se à comodidade e conforto, insolação, conforto térmico, etc., e aspectos figurativos, que relacionam-se com a comunicação estética. Em seguida, ele também nos traz 3 pontos básicos na arquitetura, que é a função, construção e a arte. Eles estão sempre presentes na cidade, porém existem 2 variações de posições extremas, que é a funcionalista, segundo a qual a forma física atende a sua funcionalidade e flui com facilidade, e o antifuncionalismo, onde a forma independe da estética, e as funções têm menor ou igual importância que outros critérios do contexto. Ambas elas não deixam de ter intenção estética. Lamas as intitula como processos diversos para atingir a perfeição arquitetônica. O autor também cita Kevin Lynch em A Imagem da Cidade, onde ele compara o termo imaginabilidade com o sistema de orientação, pois a forma urbana e os seus objetos marcantes auxiliam o homem a se orientar pela cidade. Em seguida, ele também cita o solo-pavimento, que tem grande importância na construção da cidade, porque é juntamente com ele e a topografia que constrói a cidade. Ele também cita conflitos de interesse que disputam o solo urbano público, como o tráfego rodoviário e o uso pedonal. E ele segue falando sobre a diferença entre os edifícios, sua função, forma, época em que foram criados, e começa a explicar os elementos da cidade. Por exemplo, o lote é ligado diretamente e inseparavelmente da edificação, tem relação com a forma do edifício e, consequentemente, com a forma da cidade. E desde as cidades mais antigas também temos a divisão cadastral, subdividindo lotes rurais, públicos, privados, etc. Temos o quarteirão, que é o conjunto de edifícios agrupados, separados dos demais, limitados pelo cruzamento de vias, que organiza as cidades, separando lotes, ruas, edifícios. Temos as fachadas, que são elementos importantes também, pois a partir dela identificamos a função, organização e época do edifício. Temos o logradouro, que é o espaço privado do lote sem construção, e é através dele que se deve parte da evolução das formas urbanas do quarteirão. Temos o traçado, que é o mais fácil de ser identificado, pois regula a disposição dos edifícios e quarteirões, que conectam todas as partes das cidades, como o livro cita o exemplo da cidade de Brasília, entre vários elementos, como praças, monumentos, vegetações e mobiliário urbano. Enfim, a cidade encontra-se em constante modificação, evoluindo sua funcionalidade e forma urbana. Mesmo que sejam feitos restauros, nunca será a mesma cidade, pois os edifícios possuem suas padronizações, têm suas pinturas, que com o tempo eles vão deteriorando, e mesmo depois da reforma, nunca vai ser 100% igual, sempre vai ter uma pequena mudança. Com isso, as cidades estão em constante mudanças. Ele também cita a produção do espaço, seu planejamento, organização e toda a sua morfologia. E para sistemizar, nos dá 3 níveis de produção do espaço, que são eles: 1. Nível de planejamento, programação e planificação, que é a fase inicial, onde determina-se os objetivos socioeconômicos, e em seguida faz a espacialização do território. Segundo, o nível urbanístico, que é o planejamento e a etapa de definição morfológica urbana, e sua implantação no território. E terceiro, que é a fase da construção. Busca-se, através dessas, organizar o território de acordo com as atividades que serão realizadas por meio de estratégias diferentes para definir a forma do território e da cidade. E ele finaliza o livro falando sobre o desenho urbano entre planejamento urbano e o projeto de edifícios, onde ele fala que a qualidade arquitetônica dos edifícios não dá forma ao meio urbano. O desenho urbano não é o desenho dos edifícios, mas sim da estrutura, que une e relaciona os diferentes elementos morfológicos e diferentes partes da cidade. Obrigada e boa noite, boa tarde, bom dia.